hoje eu tô aqui para falar, dar continuidade ao assunto de metais e hoje eu vou falar sobre a classificação dos materiais metálicos falando do aço. Bom, começamos com uma curiosidade. Você sabia que o aço ele é o material mais manufaturado, mais fabricado mundialmente logo depois do papel? Sim. E por que isso? Porque o aço ele é composto, a sua maior parte de ferro, uma pequena parte de carbono, silício e manganês. Tá, mas só isso? Não. Ele também tem uma característica muito forte e marcante, que é a facilidade de se ligar a outros materiais, formando ligas úteis. Sim. Outra coisa que eu preciso te dizer é que existem dois tipos de aço, o aço liga e o aço carbono. Qual é a diferença? Bom, a gente sabe que os aços são formados por materiais ou por ligas metálicas. E essas ligas, elas são manganês, carbono, silício. Quando o aço ele é formado por essas três, mais outros elementos, ele é formado por essas três mais outros elementos, ele é chamado de aço liga. E quando o aço ele é formado por ligas que só inclui esses três elementos, ele é chamado de aço carbono. Fica aí a dica. Dar continuidade e hoje vou falar sobre o ferro fundido. O que seria o ferro fundido? Ele seria um ferro carbono com 2 a 4,5% do carbono formado. E como é que eu faço o ferro fundido? Eu retiro um percentual, um grande percentual do carbono, e aí eu formo um novo ferro fundido que é chamado de ferro gussa. Bom, existem dois tipos de ferros fundidos bastante conhecidos, que é o ferro fundido branco e o ferro fundido cinzento. Outra característica é que o ferro ele possui um elevado percentual de ferro, um pequeno percentual de carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. E a utilidade que o ferro fundido possui é nos tampões de rolamentos de calçadas, em grades decorativas, em tubos de rede de água, esgoto, entre outras coisas. Agora para falar sobre o alumínio. O alumínio é um material bastante valorizado, tanto na sua estabilidade, na sua beleza, na sua condutibilidade, e ele perde apenas para o ferro no quesito material de construção. Bom, o alumínio ele possui a sua composição formada por magnésio, manganês, silício, cobre e zinco. E agora deixa eu te contar exemplos de onde é usado o alumínio no dia a dia. Acho que você já deve saber, mas deixa eu reforçar. Você sabe que o alumínio é usado em para-raios, em acessórios de banheiro, impermeabilizantes, revestimentos, entre outras coisas. Portas, janelas, forros. E tá aí algumas pequenas características do alumínio. Fica ligado para a próxima. Então, minha gente, para fechar o assunto, eu vou falar de cobre e suas ligas e depois de outro elemento e a gente fecha a parte de metais. Falando sobre a composição química, no cobre, as suas ligas elas são formadas de vários elementos. Não sei se eu vou conseguir falar todos aqui decoradamente, mas eu vou citar alguns que estão vindo na minha cabeça. Que é o níquel, o manganês, o ferro, o cromo, o alumínio, o estanho, enfim, minha gente, são vários elementos. E o cobre, ele possui uma resistência mecânica e a corrosão muito boa, porque as ligas de cobre elas são dificilmente endurecidas e isso facilita muito na resistência. E agora eu vou dar um exemplo de cobre para vocês, acho que vocês já devem ter visto, né? Fios de cobre para correntes elétricas, para energia elétrica. Outra coisa de exemplo de cobre também são acessórios para banheiro, tem também nas torneiras, tubulações. Cobre é usado para muitas coisas, agora principalmente, né, que a gente conhece mais, são para fios de cobre, eles facilitam muito a transmissão de corrente elétrica. Então é isso, minha gente, falta só mais um elemento e a gente fecha aqui. Gente, vamos encerrar o assunto de metais agora falando sobre zinco, tá? Agora falando sobre o zinco, deixa eu dizer a vocês que o zinco, ele é um material que ele não possui uma oxidação alta, a oxidação dele é bastante baixa. E o que acontece? Ele é usado para revestir metais de potencial muito alto. Por que ele é usado para isso? Porque ele vai causar uma proteção, ele vai revestir o substrato, o material, impedindo uma corrosão eletroquímica, ou seja, o zinco ele vai proteger, ele vai ser corroído primeiramente do que o material que ele vai estar protegendo, ok? O zinco também, ele tem uma coisa chamada de aço carbono galvanizado. O que é isso?
O aço carbono galvanizado, ele é imerso no zinco fundido. Ele toma um banho de zinco fundido. E ele serve para quê? Exemplo, para chapas finas ondulatórias, onduladas, telhas, arames, tubulações, entre outras coisas, certo? Para isso que serve o aço carbono galvanizado. Ele é imerso nesse banho de zinco fundido. E as ligas de zinco, elas são usadas em 3 componentes principais, que são as ligas de zinco fundidas, né, para formação de esquadrias, pigmento de tinta, zinco na forma de óxido, e além disso, outros componentes metálicos, como a liga cobre-zinco, ok? Então, gente, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Eu espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva, compartilhe, comente, tire dúvidas. Faça de tudo aí para você ficar por dentro do assunto de engenharia de materiais. Estamos aqui para ajudar você. E é isso, um grande beijo. Até o próximo vídeo.